Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 37, que diz: Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Bom, meus amados, estamos vendo aqui um acontecimento que inclusive foi alvo, né, de um feriado, agora há poucos dias, né? Estamos aqui no dia 5 de novembro, 4 de novembro, e há 2 dias atrás foi celebrado o feriado de finados, onde se homenageia, onde se lembra aqueles que partiram, o falecimento dos nossos amados, dos nossos queridos. Estamos vendo aqui o mesmo, né, que ocorreu aqui com Dorcas, ou Tabita, né, qualquer um dos dois nomes. Ela ficou doente e morreu. Bom, queridos, se vocês recordam, nos versos anteriores estávamos falando, o apóstolo quase declamava as grandes virtudes, a grande fé, a grande fidelidade dessa pessoa chamada Dorcas. Mas isso não a protegeu de ficar doente e até mesmo chegar ao ponto de morrer. É claro que as duas coisas, tanto a doença quanto, enfim, a morte, foi um processo doloroso, um processo desgastante para ela e para os seus familiares e amigos ao redor. E isso, infelizmente, faz parte, né, queridos, da nossa existência aqui na Terra. A gente não pode se enganar, não deve se enganar. A morte está aí. Morte, inclusive, para pessoas tão virtuosas e tão santas como Dorcas. Isso ocorre, queridos. Não é a nossa santidade que vai nos prevenir da doença e da morte. O que vai nos prevenir? Queridos, a gente só pode se entregar e confiar à graça de Deus. Agora, o que ocorrerá, a gente vai ter que seguir a vida enfrentando o que vier. É simples, o que vier a gente enfrenta. No mais, a gente ora para sermos protegidos do que vier e vigiamos para que não venha males. Então são sempre as duas coisas, lembrem-se disso, é algo que eu tenho repetido constantemente. São as duas coisas. Devemos orar, pedindo que a graça de Deus nos guarde, e devemos ficar vigilantes, ou seja, temos que ter cuidado. Né? Temos, nesse período de pandemia, quem se descuidar, quem levar a vida de qualquer jeito sem responsabilidade, pode contrair a doença. Assim também, como quem dirigir o carro sem atenção, sem cinto de segurança, vai acabar tendo problemas. Então, é orar e vigiar, as duas coisas. Isso é o caminho correto. Isso nos previne de tudo? Não. Estamos no mundo caído, queridos. Estamos no mundo mau. Um mundo que foi contaminado pelo pecado e a nossa existência que vai passar. Mesmo se você não sofresse nada, absolutamente nada, um dia você vai ter que partir. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Ou, como o apóstolo Paulo diz, o nosso corpo está morto pelo pecado, mas o espírito vive para a justiça. Então, isso, queridos, é algo que a gente não pode dizer que fomos surpreendidos. A gente tem que saber que podemos perder nossos pais, nossos primos, nossos irmãos, nossos filhos, e eles podem nos perder. Isso a qualquer momento, queridos. Muitas vezes a fé, entre aspas, que foi ensinada por aí, que não é fé, é uma crença, infantilizou as pessoas. Em vez de dar a elas mais força, mais estrutura, mais fundamento, na verdade, para enfrentar as dificuldades da vida, não. Enfraqueceu as pessoas. Os cristãos hoje estão infantilizados, não sabem, não apenas não sabem lidar com coisas que todos, absolutamente todos, sabem que virá, como a morte. Não apenas não sabem lidar, como se revoltam. Ficam indignados com Deus, fazem aquele escândalo. Quando que ninguém pode dizer, eu não sabia que ocorreria. Meu irmão, você sabe. Você sabe. Você não sabe a hora, não sabe quem, mas que sabe que virá, virá.
Então a gente tem que, queridos, aprender a fé e a palavra de Deus e a verdade para nos fortalecer. E não para achar que estamos numa bolha, estamos num mar de rosas, que nada, absolutamente nada, fora do que a gente deseja vai acontecer. Não, queridos, nós estamos num mundo mau. Ore, vigie, e o que vier, você vai ter que enfrentar. Deus vai estar com você, Deus vai te dar forças, Deus vai te dar graça, Deus vai estar presente para te ajudar a atravessar. Mas nós sabemos, queridos, nós sabemos que infelizmente vamos ter que passar por isso. Nós teremos que passar por isso. Então se apegue à graça de Deus que nos concede a vida eterna, porque isso é outra coisa escandalosa. Tanto isso de os cristãos parecer que foram surpreendidos por algo que jamais conceberam que ocorreria, que é a morte. Não. Todos sabem. E outro ponto é, parece que os cristãos esqueceram que existe vida eterna. Meus irmãos, aqueles que partirem, nós não perdemos, nós só nos separamos por um tempo. Eles partiram. Assim como se estivesse mudando para um país muito distante. Olha, estou mudando para a Moldávia. Talvez você nunca tenha condições de ir lá, mas você sabe que seu parente está lá. E numa condição de vida muito melhor pela graça de Deus. Então a gente tem que lembrar da esperança do Evangelho, senão não é Evangelho. Senão não é uma boa nova, uma boa notícia. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Se nós não crermos, nós não vamos desfrutar do benefício que essa fé pode nos dar, de paz, de tranquilidade, de força e estrutura para continuar a vida, de esperança. Se a gente não crê, queridos, olha só, vai ser só um problema da pessoa, porque isso não vai mudar o que aconteceu, pela graça de Deus. Essa pessoa que partiu, se cultivou no coração o caminho da vida, ele está na vida. Então, essa é a nossa esperança e essa é a nossa alegria em Deus. Porque senão, querido, a gente começa a apontar o dedo para Deus e bradar contra o Deus que nos deu a vida eterna. Contra o Deus, brigar com Deus, Deus, etc. E Deus está lá com essa pessoa que partiu, cuidando dela, abraçando ela, e a pessoa que partiu exultando diante de Deus, celebrando por conhecê-lo agora face a face. E como lá em João 11, na partida de Lázaro, né, que depois veio a ser ressuscitado por Jesus, eles disseram: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. Porque a gente lida como morreu a pessoa, mas Deus, você não amava a pessoa? Se você amava, por que isso aconteceu? Nós ficamos com essas perguntas acusatórias contra Deus. Quando a gente sabe, de novo, que a pessoa vai partir, porque estamos em um mundo mau, e Deus resolveu essa questão nos dando a vida eterna. Ou um pouco mais adiante, já após a ressurreição, com Lázaro já morto, em João 11:36, disseram os judeus: vede como o amava. Mas alguns deles disseram: mas não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? E as perguntas que a gente faz a Deus: bom, mas Deus cura, Deus é todo poderoso, Deus ele tem o poder de impedir. Por que Deus não impediu essa morte? Por que Deus não interveio? Queridos, isso não é o tipo de pergunta que se faz a Deus. Primeiro que ela não adianta nada. Ela de bom nada produz. Só produz revolta, só produz destruição da nossa fé, destruição da esperança. Quando a gente deveria dizer: bom, se Deus o levou, ou se a pessoa partiu, né, por algum descuido da vida, que bom que nós temos um Deus que acolheu essa pessoa. Porque não é isso, não é a verdade? Não é essa? É ou não é? Se é, então, bom, que bom. Eu vou sentir falta, lamento profundamente, me dói, claro, isso é inegável, isso vai doer,
A gente vai morrer, ficar com extrema saudade, lamentando não poder desfrutar da companhia daquela pessoa. Mas a gente tem que saber a verdade. Aquela pessoa está nos braços de Deus. Isso muda tudo, querido. Se nós tivermos essa visão, que é a visão do que realmente ocorre, crendo na pessoa, não. Isso é o que ocorre. Deus recebe aquela pessoa e cuida dela na eternidade e nos aguarda junto com essa pessoa. Se essa é a realidade, queridos, que bom. O que é a boa nova do Evangelho? É que está tudo resolvido, está consumado, está resolvido. Os problemas nossos, que eles estão resolvidos. Olha que maravilha. Você não tem no que se preocupar em relação ao após. Os entes que partirem estão na graça de Deus, estão guardados por Deus. Você, quando partir, vai para junto de Deus. Então, cadê problema? E nós vamos para o mundo celestial, para junto de Deus Pai, onde não haverá mais morte, nem mais dor, nem mais pecado, nem mais maldade. Então, queridos, nós estamos reclamando e murmurando, claro, de novo, porque a dor vem, e a dor é uma dor avassaladora, mas diante de uma bênção sem limites, indescritível de tamanha a imensidão dela. Do que nos aguarda, Jesus diz que nenhum olho jamais viu, nenhum coração jamais concebeu, jamais imaginou o que está reservado para aqueles que o amam. Você não, olha, usa a imaginação que você for, você não consegue imaginar o que está aguardando você e já está sendo vivenciado por aqueles que partiram. Então, cuidado para não blasfemar, para se revoltar, para se indignar diante de uma gigantesca bênção que Deus nos dá. A morte foi vencida. A cruz triunfou sobre a morte e agora o que nos aguarda a morte é uma passagem, é um táxi que te leva para o céu. E a gente tem que ter essa ousadia de dizer isso na cara do diabo, na cara da morte. Eu vou para junto de Deus e para junto daqueles que partiram antes de mim. Isso se chama fé. Isso é fé. O outro lá é a crença, que fica perguntando, Deus, por que permitiu? Deus, que absurdo o que você deixou que acontecesse. Deus, cadê você? Deus não existe, Deus não me ama. Meus irmãos, isso é crença. Fé é crer nessa maravilha que Deus nos deu gratuitamente, sem nós merecermos, sem os nossos merecerem. Ninguém merecia e Deus deu abundantemente, superabundantemente e de uma forma, de novo, que nenhum olho jamais viu. Nenhum coração jamais concebeu o que está nos aguardando. Essa palavra que eu estou dizendo, queridos, é eterna. A reclamação, Deus, porque isso vai passar e vai ficar excluído da existência. O que persevera é isso, porque isso é real e é isso que vamos desfrutar eternamente. Creia você ou não nisso, você vai ver a realidade disso lá na glória. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.